Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso PulsoCast, a voz da enfermagem em cada batida. Eu sou a Júlia Elisa, acadêmica do 6º semestre de enfermagem. E eu sou a professora Jéssica e hoje a gente tá com um tema muito legal, né? Júlia tá muito ansiosa para esse podcast, que é a enfermagem militar. A gente vai falar sobre carreira, desafios e oportunidades. O enfermeiro que está com a gente aqui hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dele. Ele foi graduado pela nossa universidade, egresso, né, da Uniderp, possui pós-graduação em docência do ensino superior, auditoria de contas médicas e aplicações complementares às ciências militares. No seu currículo, ele foi aprovado e classificado em vários concursos públicos, Prefeitura Municipal de Corumbá, Nova Andradina, Terenos, Campo Grande, Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, própria Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e atualmente ele exerce no Exército Brasileiro como chefe da divisão da enfermagem. A gente tem a honra de receber Ariel Sena. Obrigada, Ariel. Muito bem-vindo. Pelo seu aceite. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, é um prazer. Tá? É um prazer vir aqui falar com vocês. Agradeço, né, inicialmente ao convite. Acho que partilhar a minha trajetória na profissão, assim como todas as experiências adquiridas também no meio militar, com certeza é muito prazeroso. Agradeço o convite. Ariel, conta pra mim como que surgiu a enfermagem na sua vida? Teve algum momento que falou, é isso que eu quero? Ou sempre foi enfermagem? Como que foi? Na verdade, a enfermagem ela apareceu na minha vida de uma maneira um pouco inesperada, né? Desde a minha infância eu convivi com a minha mãe cuidando do meu pai, né? Meu pai sempre teve várias comorbidades, então minha mãe sempre cuidou dele, né? Participava das internações, acompanhava ele, né? Então assistia ele aos cuidados em casa, embora não tivesse a formação na área da enfermagem, né? E aquilo para mim tudo era muito comum, né? Mais para frente, quando chegou a época de acabar optando por uma graduação, a minha irmã já fazia enfermagem, né? Então aquilo tudo já me parecia muito familiar e eu acabei indo para a enfermagem de uma maneira muito natural, né? Então eu acho que a enfermagem acabou me escolhendo, né? Sempre. Legal. Eu sempre falo isso também, né? Que nos escolhe. Exatamente. Você, né, egresso aqui de casa, né, da Uniderp. Sim, Conta como é que foi a sua jornada aqui dentro da Uniderp. Eu sou cria da Uniderp, né? Com muito orgulho. Foi uma época muito, muito satisfatória. Eu lembro com muita nostalgia, né? Foi um período com vários desafios, né? Então tive muitas experiências bacanas. A Uniderp ela ajudou numa formação muito sólida, né? Não só na parte científica, mas também na parte técnica, né? Então, assim, foi muito importante na minha formação. Tive vários professores que são referências para mim, né? Tanto de cunho pessoal como de cunho profissional. São referências a nível acabam ficando, municipal. Né? Não tem como. Não tem jeito, né? Então, assim, de cunho pessoal e profissional são referências no município, no estado, a nível nacional. Então, assim, foi um período muito importante para mim, né? Me ajudou a me formar, né, me moldar como profissional, né? Então, assim, a Uniderp eu tenho uma grata satisfação. Fiz vários amigos que eu ainda carrego até hoje, né? Mas principalmente acho que o que eu levo de mais importante na formação aqui na Uniderp foi porque ajudou muito na formação técnica, claro, mas também na parte de poder trabalhar em equipe, né, a somar em alguns valores, ter o compromisso com a ética, o compromisso com a parte social, né, então isso foi muito importante para mim. Sim. E em que momento começou essa motivação a seguir com concursos, especificamente na carreira militar? Então, na verdade, isso é um perfil, né? Acho que é uma característica pessoal. Eu sempre gostei de muita segurança, né? Então, o concurso, ele nos favorece isso, né? Essa estabilidade, né? E a oportunidade que a carreira dos concursos públicos, ela acaba oferecendo, né? Então, sempre foi um atrativo para mim. Então, por isso que eu acabei fazendo vários concursos, né? E graças a Deus, eu acabei consegui sendo aprovado em vários deles, né? Consegui exercer a atividade em vários deles, né? Mas a atividade militar, o concurso militar, ele acabou sendo um dos maiores desafios, porque foi um concurso de nível nacional, era algo que para mim era muito distante, a época que eu iniciei
se é que eu posso dizer a carreira de concursos, né? Mas era algo muito distante ainda para mim. Mas a carreira militar, ela acaba unindo algumas coisas que são muito caras para mim, são muito importantes para mim, né? E ali foi onde eu acabei buscando, né? E consegui o reconhecimento profissional, a satisfação profissional que eu tanto buscava, né? Sim. E conta um pouquinho para nós, né? Como que funcionou esse processo seletivo para entrar no Exército Brasileiro? O Exército, assim, existem duas possibilidades de entrar, né? Existe o militar temporário e existe o militar de carreira, né? O militar temporário é um processo regionalizado, né? E o militar de carreira é um processo de nível nacional, né? Então, perfeito. O processo seletivo do militar temporário, ele é um processo de avaliação curricular, basicamente, né? Ele é seguido por outras etapas, né? Existe uma parte de uma inspeção de saúde, né? Com a avaliação de exames médicos, posteriormente uma aptidão física, né? E uma parte de uma avaliação psicológica, né? E, então, essas etapas, elas são eliminatórias e classificatórias, né? E posteriormente existe a parte de formação militar especificamente, tá? Mas depois de selecionados. E o profissional, né, o militar de carreira, já é um certame, já é um concurso realmente, existe uma prova teórica para isso, né, com matérias específicas que caem, seguidas basicamente pelas mesmas etapas, né, com análise de exame físico, posteriormente a aptidão física e assim sucessivamente. Entendi. E depois que entra, como que fica o dia a dia do enfermeiro na atuação militar? Ela é bastante dinâmica. Né? Existem várias possibilidades de atuação, né? Então o enfermeiro militar ele pode atuar tanto na parte assistencial, na parte administrativa, pode atuar na parte de gestão de suprimentos de saúde, né? Pode atuar em missões humanitárias, então é um campo bastante fértil, muito amplo. Entendi. Né? E assim, quando a gente fala de militar, né, eu até estava comentando antes com o Ariel que eu tentei por algumas vezes, né, no temporário, que hoje a gente, dependendo, a gente sabe que tem alguns critérios ali de idade, até que momento que o enfermeiro aí, para os acadêmicos, né, que desejam seguir a carreira militar, até que idade que ele pode entrar? Existe esse limite? Como que é isso? Certo, existe. O militar temporário, ele pode entrar no Exército até 40 anos. Né? Essas normativas, elas acabam sendo revistas de tempo em tempo. Mulher. Tanto homem quanto mulher. Tá? De tempo em tempo. E o militar de carreira até 32 anos. Então, consegue, no ano de aniversário, entrar no processo seletivo, tá? Ah, legal. Entendi. E quais são as áreas mais comuns lá dentro? Hospitalar, urgência, emergência? Como que fica depois? Então, como é muito dinâmico, são várias as possibilidades, né? Existe a atividade hospitalar, né? Geralmente de média e alta complexidade, mas também passa por atividades de prevenção, promoção de saúde, saúde coletiva. Então, existe tudo isso dentro do Exército também, e assim como as atividades administrativas, né? Como também na parte operacional, que é algo que é um pouco mais diferente do que a gente tem de costume no meio civil, né? Entendo. Pegando esse gancho, né, do meio civil, existe alguma diferença, assim, que você pode pontuar pra gente? Não, o militar é diferente do enfermeiro que está num hospital privado ou que está no posto de saúde. Todas as áreas de atenção existem dentro do militar? Como que é isso? Na verdade, o que difere mais, né, de uma instituição de saúde do meio civil para o meio militar, na verdade, são algumas atividades, né? Na verdade, acho que a principal atividade é a atividade operacional, né? O resto, dentro do meio militar, né, na parte assistencial, os protocolos assistenciais, eles acabam sendo os mesmos, né? Utilizados são os protocolos retirados, realmente, muitas vezes, do meio civil. Então, não há muitas diferenças, né? A não ser em relação à parte operacional, que no meio civil, assim, para mim, era algo que eu não tinha contato. Você nunca você já entrou direto no militar? Eu passei por outros concursos, né? Então, além dos concursos, assim, mas além dos concursos, não. Não, eu passei na prefeitura, eu tive um pouco de contato com a atenção primária, né? Também trabalhei que é o foco, em né, UPA, das prefeituras. também trabalhei em UPA, né? No hospital regional eu tive um pouco de contato com a atividade hospitalar, né? E na União, né, na Universidade Federal, tive um pouquinho do contato com a parte acadêmica, né? Embora não fosse docente, né? Mas estivesse vinculado à parte acadêmica. Sim, entendi. Então acabei tendo um pouco de contato com várias áreas de atuação. Legal. Depois que
senhor entrou no Exército, qual foi o maior desafio para se adaptar à nova realidade, que é diferente da civil? E também teve alguma coisa assim que te marcou, que até hoje fala, não, ali eu vi que eu tava na coisa mesmo e aconteceu? Eu acho que a maior dificuldade para quem nunca teve contato com a atividade militar, né? Eu não tenho familiares que fizeram carreira no meio militar, então a maior dificuldade realmente é com a disciplina e com a hierarquia. Né? São pilares dentro da instituição, né? Mas para nós nos moldarmos a essa cultura, né, ela é bastante difícil. Né? Além do próprio período de formação, que acho que é o mais difícil. Né? E alguma coisa que tenha me prendido a atenção, que foi um desafio para mim dentro, assim, a experiência que eu tive de poder atuar em região de fronteira, né, no extremo oeste da Amazônia, acho que foi uma realidade muito, muito diferente e marcante para mim. Entendi, caramba. Pegando sobre isso, né, que são você até falou no começo, são as missões, né? Isso. Como que funciona isso, né? Que a gente sabe que vocês podem, pelo menos o que eu acho, assim, né? A gente supõe. Vocês são chamados, convocados, como que é isso ali dentro do Exército? Existem algumas áreas que são estratégicas, né? Então, existem missões humanitárias, missões que nós podemos ser designados de uma maneira temporária, né? Então, são várias as atividades, né? Vai depender muito de onde é que está acontecendo isso, qual é a demanda, a população específica. Então, existe um processo de recrutamento de pessoal, que isso é feito em um nível, né, um escalão acima, em que os militares eles são escalados pela formação, pela logística, então são determinadas regiões e vão para aquelas regiões para poder cumprir a determinada missão. Né? E aí vocês são convocados e tem que ir, não tem uma opção, não tem... Então, assim, nós estamos lá voluntários, né? Certo. Então, assim, todos com que eu divido farda, né, também dividem o mesmo orgulho em servir. Então, sim, isso acaba não sendo uma dificuldade. Né? Existe, uma obrigação, você fala, né? Não é uma obrigação. Embora existam alguns laços, muitas vezes familiares, né, que a gente acaba deixando, né, mas a gente sabe que quando nós optamos, né, em seguir ali, a gente faz isso com satisfação, né? Então acaba não sendo uma obrigação. A própria palavra diz, né? É uma missão, né? Uma missão, exatamente. E depois que tá lá dentro, tem como o enfermeiro, ele, como eu posso dizer, evoluir, assim, seja de patente ou de cargo, ele consegue essa ascensão na carreira? Consegue. Mesmo a carreira temporária, né, do militar temporário, existe uma ascensão até um determinado nível, né? Essa progressão, ela acaba sendo por tempo, né? Mas o militar de carreira, ele também obedece a um tempo, mas também por meritocracia, né? Então existe essa possibilidade de ascensão, né, que são as promoções dentro da carreira militar, né, que obedece tanto ao tempo quanto principalmente à meritocracia no caso do militar de carreira. Legal. Falando um pouco hoje da sua função lá dentro do Exército, enquanto chefe da divisão de enfermagem, né, conta um pouquinho como é a sua rotina, quais são suas missões ali junto à equipe de enfermagem, né? Eu comentei, né, que eu estive distribuído, né, eu estava realizando uma atividade no extremo oeste da Amazônia, né, eu permaneci lá por 2 anos, né, então foi uma realidade muito, muito importante, né, conhecer aquela região do país, né, a parte cultural, enfim. E em 2019 eu vim aqui para Campo Grande, né, retornei a Campo Grande, então desde então eu estou ali estou no Hospital Militar, junto à divisão de enfermagem. Então, assim, são muitos, é muito dinâmica a atividade, porque nós temos que ter atenção à gestão do efetivo de saúde, tanto para a parte assistencial quanto para as missões, né? Então, muitas vezes, esse planejamento, ele é um pouco exíguo, a gente precisa ter um pouco de jogo de cintura para poder atender a todas as atividades, né, sem que haja um prejuízo, né, um risco para a segurança do paciente ou um prejuízo para as missões. Então, é bastante dinâmica a nossa atividade, né, mas de toda forma a gente sabe que a gente consegue, com bastante planejamento e apoio do escalão superior, a cumprir essas missões, e cada vez que a gente consegue cumprir essas missões, ou seja, o tratamento do paciente, isso traz a satisfação de novo, né? Então é algo
muito prazeroso. Sim, é liderança, né? A gente estava ontem falando de liderança aqui. Não tem como a gente falar de enfermagem, eu acho que você vai concordar comigo. Com certeza. É intrínseco do enfermeiro, né? A gente ser líder, né? Você acha que existe uma diferença entre ser líder dentro da carreira militar do que com a carreira civil ou não? Tem que ter um planejamento estratégico, tem que gestar pessoas. As obrigações do enfermeiro militar e do civil, tem alguma diferença, assim? Os desafios são iguais? Não, na verdade, existem nuances, né? Existem situações que são muito parecidas, claro, mas quando a gente é militar, existe um padrão de comportamento, né? Existe uma integridade, não que o meio civil não exija isso, né? Mas essa prática, ela precisa ser visível a todo mundo. Então, nós precisamos liderar pelo exemplo, né? Então, acaba sendo algo que isso acaba sendo intrínseco à nossa atividade, né? Mas liderar pelo exemplo, eu acho que é a melhor definição, né? dessa nossa atividade. Então, quando a gente está na gestão de pessoas, né? À frente de um grupo grande, tão heterogêneo, a gente precisa ter esse espelho, né, para o pessoal, mesmo diante das dificuldades que a gente possa enfrentar em relação à atividade. Ser exemplo. Sempre, desde sempre. E para quem tem interesse em entrar, consegue acessar esses editais de concurso, de prova, ou então, no meu caso, pegar uma brechinha, se eu quiser fazer um estágio, existe essa possibilidade, um estágio voluntário para experiência dentro da carreira? Então, a maneira de conseguir acesso a essas informações para ingresso às Forças Armadas estão disponíveis na internet. Tudo na internet. Todos os processos seletivos, eles são ostensivos, são públicos, né? Então, existe a publicidade desses editais, né? O processo seletivo para militar temporário, ele é de nível regionalizado. Geralmente, as regiões militares, né? Aqui, no nosso caso, no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso não obedece necessariamente a mesma região, né, dos estados, limites regionais dos estados, mas assim, a 9ª região militar. Então, se colocar na internet 9ª região militar, tem uma página, todo ano abre um processo seletivo, inclusive para militar de carreira também, né? Ele é um concurso que ele é anual, né? As vagas, elas são disponibilizadas conforme o planejamento da própria força, né? Então, não necessariamente todos os anos vai abrir concurso para enfermeiro, mas existe o concurso para outras atividades também, né? Mas ele é um concurso que é anual. E o concurso para o militar, né, o processo seletivo para o militar temporário, geralmente ele obedece a essa mesma periodicidade, né, anual, mas na internet facilmente encontra. Sim. E o meu estágio, como que eu consigo? Em relação ao estágio, não existe essa possibilidade de um estágio voluntário, né, embora a força... Então, eu sei que eu não sou a única acadêmica chorando nesse momento. Não, com certeza. Ela está aqui representando a comunidade. A comunidade acadêmica, eu sei que não é só eu, porque quando a nossa professora Ariane começa a falar das aventuras dela dentro do exército, todo mundo fica assim com o olhinho brilhando e a aula vai embora. A Ariane é uma querida, né? Ela é uma colega militar, né? Mas assim, não existe essa possibilidade de um estágio voluntário dentro do exército, né? Existem alguns acordos de cooperação com algumas instituições, mas os estágios eles são solicitados pelas próprias instituições, né? Certo. O nosso hospital é um hospital um pouco pequeno, né? Então, infelizmente, né? Por mais que o hospital tenha essa intenção de abraçar, né, as atividades, muitas vezes a gente acaba não conseguindo comportar, né, essa demanda. Então, ela é feita somente através dos pedidos das instituições. Ela chora, né? Eu vou ter que me formar, então. Vai dar certo. E pra mim, e pra todos os acadêmicos que estão assistindo isso agora, qual é a dica ou conselho pra quem tem interesse nessa carreira? Estudar. Sempre, né? Estudar com dedicação. Assim, é um processo, principalmente em se tratando do militar de carreira, né? Ele é um concurso de nível nacional, né? Uma exigência bastante grande, então há necessidade de uma dedicação realmente com estudo, né? A disciplina com estudo, né? Continuar mantendo com o preparo físico, e aí independe se vai ser o militar de carreira ou temporário, porque o preparo físico, ele acaba sendo uma insuficiência técnica e reprova, né? E não é pouco, reprova muito. Como os TAF, né? Exatamente, os TAFs, né? Os testes de aptidão. Eu sei tudo. Exatamente. Então, assim, continuar estudando com bastante dedicação, né? Mantendo esse preparo físico sempre em dia, né? E foco, tá? Foco.
Não tem área que você não tem que estudar, Julinha. Não existe tem, isso. Exatamente. Mas você falou do TAF, né? Você falou que tem uma grande índice de reprovação. Isso realmente deixa que o profissional não siga na carreira? Como que funciona? Eliminatório? Existe uma periodicidade, né? Dentro ali. Existe, né? Existe. O TAF, a avaliação física, ela é feita normalmente 3 vezes ao ano. Tá? Então, assim, existe uma tanto menção... para o temporário quanto para o de carreira. Tanto para o temporário quanto de carreira. Tá? Então, existe uma cobrança mínima, né? Uma menção mínima para que se atinja, né? E consiga realmente permanecer na carreira, assim, de uma maneira saudável, digamos assim. Sim. Tá? Porque espera-se de um militar que ele tenha, né? Além dos padrões exigidos na parte técnica, mas também da parte física, né? Afinal, nós fomos formados a princípio para a guerra ou para dar suporte para a guerra, dependendo das áreas. Então, a aptidão física, ela é algo esperada do militar, né? Então, já vou ter que começar a treinar agora. Ai, meu Deus. Tem que treinar. Meu joelho já tá gritando. Falando um pouquinho das áreas, eu sei porque eu sou da área de auditoria e você tem uma formação, né, Ariel, nisso. Lá no Exército possui um plano específico, né, que para os seus usuários isso seja de fato lá dentro ou não? Como que funciona isso? Existe, né? O fundo de saúde, né, do Exército, né, é um fundo de saúde, ele não é um plano de saúde, mas é um fundo de saúde, né, ele chama FUSEX, e ele tem, semelhante aos convênios, né, aos planos de saúde, existem as etapas, né, de auditoria prévia, as autorizações, as auditorias concorrentes, as auditorias posteriores. Então, assim, acaba sendo também buscando essa sustentabilidade do fundo de saúde, né, passando por essas necessidades de auditorias, né, então em todos os níveis. Que é uma área de atuação, né, onde um enfermeiro dentro da carreira militar consegue ser auditor lá dentro. Inclusive, também, né? inclusive. Depois que entra, passa pelo processo ou pelo concurso, igual o senhor falou, tem um período de curso, né? Que é um curso de preparação, se eu não me engano. Isso é feito aqui em Campo Grande mesmo ou é em outra cidade? Como se fosse uma habilitação à incorporação, né? Seria a formação básica, né? Então, assim, para o militar temporário, existem algumas unidades militares que ficam responsáveis por essa formação, né? É uma formação que geralmente obedece a um período de 45 dias, onde são feitas instruções ali do meio militar, não tem nada da parte técnica, né? Então, assim, os profissionais de diversas áreas dividem aquele mesmo espaço nessa formação militar, né? Então, geralmente isso é regionalizado, né? Aqui em Campo Grande, né, acontece em unidades militares, e para o militar de carreira, né, a escola de formação é uma escola que atualmente ela fica em Salvador, né? O período de formação é de 9 meses, é um período em que durante todos esses 9 meses é voltado realmente para a formação militar, com alguns períodos ali com algumas orientações em relação à parte específica da área de formação. Entendi. E ele é focado em treinamentos de sobrevivência, como que é isso, né? Porque tem muito se fala nisso, né? Vou ter que ir pro mato, como que vai ser? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Inclusive, né? Passa por isso. Porque a formação militar, independente do militar ele ser temporário ou de carreira, ele precisa ter algumas competências mínimas para poder atuar na atividade militar, né? Então, existe essa parte de sobrevivência, de obtenção de alimentos de origem animal, obtenção de alimentos de origem vegetal, né? Buscar água, abrigo. Saber fazer fogo, abrigo. Então, são algumas características, né? Aprender a marchar, aprender a se fardar, né? Algumas canções. Então, acaba sendo uma formação, né? Do pessoal ali. É um período de formação mínima para essa habilitação à incorporação, né? A gente trabalha de farda, todo dia tem que usar farda? Todos os Ai, dias, meu Deus. todos os dias. É um prazer poder usar a farda, né? Com certeza, né? certeza. Orgulho, né? E é muito bacana porque existem várias fardas, né? Então, existe o verde oliva, né? O nosso camuflado para uma determinada atividade, em homenagem, né? Mas nós da saúde, né? Principalmente atuando na atividade dentro de um hospital militar, a gente utiliza o branco também, né? Então, a gente não perde a nossa essência, né? E tem dias para isso? Assim, como que funciona, né? Não, esse dia tem que ser o de branco, né? Para quem era da saúde. Quando tem alguma cerimônia, eu acredito que mude, né? Como que funciona? Também, existem as solenidades militares, né? Então, assim, a rigor depende muito de como o comandante vai determinar a utilização daquela farda, né? Mas as
atividades específicas que acabam definindo por si só. Então, atividade assistencial, nós utilizamos o branco, né? Em atividades mais operacionais, o camuflado. Sim, né? Basicamente é isso. Uma coisa que me veio agora na cabeça quando o senhor falou da questão do treinamento em campo, né? Como que fica o psicológico do militar? Tem que ser forte. Passa por muita coisa. Exatamente. A formação do militar, ela é bastante complexa e ampla, né? Não basta ter somente a exigência da formação técnica, né? Que ali acho que é a habilitação mínima para poder entrar. Mas também existe a parte física, também a parte emocional, né? Então, assim, de uma resistência mental também. A gente precisa enfrentar cansaço, sono, né? As situações adversas que uma situação de guerra, né? De apoio, ela vai acabar exigindo. Então, precisa realmente de um preparo bastante completo para que o militar ele fique o mais preparado possível para qualquer uma dessas possibilidades, né? Certeza. Sim, com certeza. Nosso tempo tá acabando, né, Juju? Tá. Uma pena. É muito rapidinho. Pra mim tá sendo mais sofrido do que pra vocês não têm noção. Pra gente finalizar, Ariel, assim, deixa você já falou sobre dicas, né? Tem que estudar, eu já falei qualquer área. Mas deixa uma mensagem para os nossos alunos, né? Que desejam seguir a carreira militar. De incentivo, né, eu acho que o militar é muito inspirador, até para nós que somos civis, assim, né, e a gente tem muito orgulho, né, assim, envolve a nossa pátria, né, Sim, com certeza. Nosso país. Deixa um recadinho para os nossos acadêmicos que estão assistindo. Sim. Então, para a Júlia, que está aqui principalmente, né, representando a comunidade acadêmica, é imprescindível estudar, né? Assim, a carreira militar ela é muito mais do que usar só uma farda, né? Claro que é um orgulho poder vestir a farda, né? Carregar a bandeira do Brasil, dividir as missões com vários colegas. Então, mas ela acaba sendo muito mais do que isso. Né, o Exército ele me trouxe satisfação profissional, né, hoje em dia eu sou extremamente feliz com o que eu faço, né, eu acho interessante que muitas vezes a gente vai trabalhar, a gente pode sair cansado de lá, né, mas a gente nunca sai triste ou desmotivado, porque a atividade militar ela é algo que diariamente renova, ela é muito realizadora. Então assim, eu demorei 3 anos para poder passar nesse concurso, né? Embora eu já tivesse uma formação, né? uma experiência em concursos, mas eu demorei 3 anos para passar nesse concurso, né? Até ao ponto de duvidar de mim mesmo em vários momentos nessa caminhada. Mas eu abriria a mão ou faria tudo isso de novo, né? Abriria mão de qualquer coisa para estar novamente na carreira militar e faria tudo isso de novo porque vale muito a pena, né? Então, para quem tem o perfil, para quem acredita que seja uma carreira bacana, né? E vai muito além de realmente utilizar a farda, existem muitas outras realizações, né? Trabalhar com ações cívico-sociais. Então, é uma atividade muito legal, né? Vale a pena. E eu sou suspeito de falar, né? Eu sou um apaixonado pela força e pelo exército. Dá pra ver, brilha enquanto fala sobre isso. Eu gosto muito. Inspirador. Com Ariel, certeza. A gente adorou, né? Se eu queria, Obrigado. agora eu quero mais ainda. Então, bom, muito gente. obrigada por ter participado. Foi muito enriquecedor falar com o senhor. Se você gostou, você que está assistindo a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente em todas as redes sociais. E é isso. Muito obrigada, Ariel. Obrigado, Até a vocês. próxima. Tchau, Tchau, gente. Até mais.